Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, eu sou aquele que vem trazendo vídeos aqui no canal relacionado à nossa religião de Umbanda, trazendo informação, ajudando aos médiuns em desenvolvimento, aqueles que estão iniciando, aqueles que têm simpatia pela religião de Umbanda, ajudando de uma certa forma a esclarecer a nossa religião. E eu venho recebendo várias perguntas de vários irmãos relacionado ao desenvolvimento mediúnico e as dúvidas, os medos, né? Essas perguntas que eu venho recebendo, então eu praticamente resumi e trouxe em um só vídeo. É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, primeiramente, antes de começar o vídeo, quero agradecer a você que está aí assistindo o nosso canal, acompanhando, deixando sempre seus likes, deixando seus comentários. Muitas vezes eu não consigo responder, mas aos pouquinhos eu vou dando sinal de vida lá nos comentários e vou respondendo. E se você chegou agora, está começando a conhecer o canal Nossa Umbanda, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e também deixe seus comentários. Isso nos ajuda cada vez mais a crescer aqui no YouTube e também a chegar a mais outras pessoas, outros irmãos que têm tantas dúvidas. E hoje eu trouxe aqui para vocês este vídeo para ajudar de uma certa forma a esclarecer algumas dúvidas. Muitas perguntas que chegam a mim é relacionada ao medo. Olha, Alex, eu não consigo encontrar uma casa, eu não consigo sentir uma boa vibração, eu não consigo me encontrar. O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que a minha caminhada espiritual seria outra? Eu tenho medo de desenvolver a mediunidade. Eu tenho receio de estar fazendo algo errado e isso me prejudicar. Então, muitas dessas pessoas que estão começando o desenvolvimento mediúnico têm sinais de que provavelmente logo logo vai deixar a religião. E isso me preocupa muito, até mesmo porque tem dois casos que a gente pode estar falando. Primeiro, o médium, ele que quer desenvolver, ele se apaixona pela religião, ele passa a conhecer um terreiro de Umbanda, ele vê os rituais, ele vê a forma que é conduzido os trabalhos, a manifestação, como ele é tratado pelas entidades, Preto Velho, Caboclo, Exu, tudo isso desperta aquela questão de querer fazer parte de tudo aquilo. Então, este primeiro ponto refere-se ao médium que quer estar dentro da corrente mediúnica. Eu quero estar lá, quero fazer parte. E o outro lado está relacionado às questões do dirigente. Muitas vezes a falta de informação, a falta de doutrina, educação mediúnica, aulas, né, esclarecimento. Muitas vezes isso faz com que o médium, quando ele está dentro da corrente, ele não tem e acaba também procurando na internet, né? E muitas vezes aquela informação que ele tem na internet, que ele pega da internet e vai no terreiro, vê as diferenças e isso confunde mais ainda a cabeça do médium e ele praticamente acaba se afastando e desistindo da religião. Isso acontece muito. Para você que está assistindo o vídeo, que já frequenta a religião de Umbanda há muito tempo, pode ser uma novidade, mas para muitos médiuns aí que estão querendo iniciar na religião e dentro de uma doutrina de uma casa, acabam se confundindo, acabam se tropeçando e isso dá muito medo, né? Então eu venho com esse vídeo de repente para ajudar, não para falar de uma forma única. De repente o que eu tenho para falar pode te ajudar de uma certa forma. Primeiramente, quando o médium, todo mundo é médium, então eu trato todas as pessoas como médium. Quando o médium ele encontra uma casa e quer desenvolver, quer estar lá naquela corrente, quer fazer parte daquilo, antes ele precisa fazer uma coisa muito importante: o despertar da consciência religiosa. Ele precisa ter aquele despertar da sua fé. Ele não entra para uma corrente mediúnica para depois assumir que é umbandista.
Ou melhor, ele não começa a desenvolver, começa a dar passo, a incorporar os guias, atender as pessoas, né? Para depois falar que é um bandista. Primeiramente, esse médium ele precisa frequentar várias vezes um terreiro. E ele precisa assumir a sua consciência religiosa, a sua escolha de fé, a sua crença. Mesmo que ele ainda não faça parte da corrente mediúnica, ele precisa decidir se aquilo é a sua crença, é a sua fé. Ao estar diante ao altar, né, diante ao altar, dependendo do altar que for, cada casa tem uma forma de praticar a Umbanda e o altar, mas quando ele olha para o altar, aquilo chama ele, né, ele acredita que aquilo é uma nova fé para ele, é uma nova crença, é um novo caminho, é uma nova religião que ele vai se despertar. Porque se ele se prender muito, se ele se fechar, se ele se esconder da sociedade a sua fé, ele não consegue abrir o seu corpo espiritual, a sua entrega para aquilo que está vindo do espiritual para ele. Então, despertar religioso, aquela coisa de falar assim, acordei. É isso que eu quero, não por causa dos rituais, não por causa da gira, não por causa da incorporação, mas sim pelo fato de acreditar que a Umbanda é uma religião e que vai dar caminhos espirituais, caminhos de reforma íntima, de tornar essa pessoa, esse médium, uma pessoa melhor. Isso é um passo importante. O segundo passo, eu fui chamado e eu acredito que eu tenho que estar lá. Eu sou obrigado, porque se eu não fizer isso, minha vida não vai para frente. Você jamais vai entrar por uma corrente mediúnica uma questão de obrigação. Você tem que desejar, você tem que querer estar ali, e não só para incorporar o guia, mas para aprender muitas coisas que a Umbanda tem para lhe ensinar. Não só questões de incorporação, não só a questão de passe, de pontos riscados, de defumação, não só isso, mas uma questão moral, uma questão de fazer você, primeiro, um ser humano melhor, para que aí sim você possa ter uma questão de afinidade com os seus guias, espíritos, mentores de luz que vêm até você para uma questão de ligação espiritual, e aí sim o seu progresso, o seu andar, a sua caminhada, a sua trajetória espiritual vai ser com mais segurança. Por isso que muitas vezes o médium, ele vai para um terreiro de Umbanda e já quer fazer parte da gira, quer colocar guia, quer colocar o branco, quer dançar, quer incorporar, mas esquece que tem outras obrigações. Uma delas é cuidar e zelar pela casa, pela estrutura física. Aquela casa, aquele terreiro que você teve afinidade, precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa de limpeza, precisa de organização. E não é só o pai de santo, o dirigente, que tem essa obrigação para se fazer. O próprio médium tem que assumir essas responsabilidades. O que eu posso fazer para ajudar a casa? Não é só também as coisas de higiene, de limpeza e organização, mas a questão financeira, ajudar a manter a casa nas questões financeiras, porque toda casa, todo terreiro de Umbanda tem gastos. As pessoas não acreditam nisso. Ah, não, o pai de santo mantém, o pai de santo banca, a mãe de santo tem dinheiro. Não, nem sempre. Porque se aquela casa te acolheu, ela é o seu segundo lar. E você, assim como na sua casa você tem suas contas, água, luz, né, internet, compra do mês, a casa também tem seus gastos e é necessário que todos ajudem. Não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de bom senso. Você cuida da casa como se ela fosse sua. Se ela fosse, não. Ela é sua também. Ela te acolheu. E ali você tem que zelar por isso. Isso alguns médiuns deixam de lado. Eles querem partir para a questão prática da religião. Esta é uma questão prática da religião. Cuidar e zelar pela casa. Depois, é claro, nós temos, sim, as questões rituais, a entrega. Você tem que estudar, primeiro, você tem que conhecer a casa, os fundamentos próprios daquela casa. Estude, avalie, pergunte para o seu dirigente, converse, tire suas dúvidas. Muitas vezes aquilo que você vê na internet ou em outros terreiros é totalmente diferente daquilo que é praticado ali. Ou melhor, nem é tão diferente, mas a sua cabeça pode ser tão diferente assim. E isso vai
complicando. Então não deixe que a dúvida se torne para você um obstáculo. Você tem um dirigente, você tem ali uma pessoa que está cuidando da sua educação mediúnica, ele está ali para isso, esclarecer suas dúvidas, explicar o que está sendo praticado naquele terreiro, e muitas vezes, pela ignorância ou pela falta de conhecimento, as pessoas vê e já sai criticando e depois se afasta, né? Então, muita atenção, estude os fundamentos próprios deste terreiro. Frequente, vá várias vezes. Se a casa oferece aula, desenvolvimento mediúnico, palestras, aproveite isso. Não é só no dia de gira que você vai desenvolver. Até mesmo porque o dia de gira é um dia específico para atender as pessoas mais necessitadas. Então, se a casa oferece outras atividades, aproveite essas atividades e esclareça suas dúvidas lá no terreiro. Algumas coisas você pega na internet e vale a pena. Converse com o seu dirigente, com o seu pai de santo, sua mãe de santo, o que você viu, se aquilo está certo, está errado, se condiz com aquilo que está sendo praticado. Isso é importante. Depois de você estudar os fundamentos próprios da casa, os fundamentos básicos, estruturais, doutrinários, os fundamentos da religião de Umbanda, estudar um pouco sobre a Umbanda, aí sim você começa a adentrar para a religião. Aí você começa a sentir que aquilo faz parte da sua vida. Isso é um grande desenvolvimento, é um grande passo. Por quê? Muitas vezes o médium pensa que o desenvolvimento mediúnico está na prática da incorporação. Se ele não tem a teoria, se ele não tem a questão moral, se ele não tem a reforma íntima, a incorporação ela não vai acontecer de forma perfeita. Porque os guias e os mentores, Preto Velho, Caboclo, Herê, Exu, vêm por questões de afinidade e de preparação do médium. Um médico, por exemplo, a se tornar um médico, dar consultas, fazer cirurgias, atender um paciente, ele precisa estudar e se formar em medicina. O médium, para poder ali ter esse contato com o plano espiritual, ele necessita de estudo, preparação, reforma íntima, uma questão muito mais espiritual, né, uma questão muito mais íntima, em aprender, estudar para que fornecer aos guias e mentores o que é necessário para que eles possam trabalhar e praticar a caridade. O médium, ele não pode ser um ignorante, não é só o guia que faz. O médium, ele é médium 24 horas por dia. Ele se torna, juntamente com os seus guias e com o seu dirigente, com seus irmãos da casa, ele se torna um instrumento da prática da caridade, um instrumento, uma ferramenta viva de Deus para praticar o bem ao próximo. Então, o médium ele não é só um aparelho, né? Como muitas vezes algumas doutrinas dizem, o médium é um aparelho. Ele é um aparelho, sim, mas eu digo assim, ele é mais que só um aparelho, ele é mais que um cavalo. Ele é também uma ferramenta importante, uma ferramenta viva e encarnada aqui na Terra para a prática do bem. Então tudo isso faz com que você procure renovar a cada dia, a cada momento, buscando essas reformas íntimas para que você possa ter essa conexão, essa ligação com o plano espiritual, com os orixás, com Deus. Aí sim você começa a ter mais paz, você começa a ter mais paciência, mais tolerância, você começa a ter mais respeito pelo próximo, pelos seus irmãos, você começa a ver a vida de outra forma. E isso faz com que você tenha um despertar religioso muito maior do que lá quando você começou. Porque quando você inicia, você se desperta a religião, você desperta a religiosidade só pela questão de falar assim, Umbanda, coisa linda, maravilhosa. Mas quando você vivencia ela no seu dia a dia, aquela religiosidade sua se torna muito mais forte, muito maior, muito mais desejado de estar ali. Não para incorporar, mas para fazer o bem, para sentir bem. Todo médico, quando termina uma gira, ele tem dentro de si aquela sensação de missão cumprida. Né? Eu consegui de vir trazer o que era necessário por guia, que é tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, positivo, para que o guia pudesse atender
a outras pessoas que mais necessitam. E o trabalho não termina, porque depois que o guia desincorpora e vai ao Ló, para o Aruanda, o médium continua o seu trabalho aqui na Terra, ajudando o próximo, a respeitando e tudo mais. Isso faz com que a vida dele fique mais tranquila. Esse é um grande passo para o desenvolvimento mediúnico. Ter paciência, acreditar, ter fé, não desanimar, não ficar só criticando ou muitas vezes colocando as doutrinas de outras casas, comparando doutrinas de outras casas com as doutrinas da casa que você frequenta. Essa comparação, ela não vai te ajudar. Agora, existem coisas que é importante que você saiba, né, para diferenciar o que é Umbanda e o que não é Umbanda, para que você possa saber que ali onde você está é um caminho certo. E isso, consequentemente, em outros vídeos nós vamos falar. E o outro lado é um lado também muito delicado de se falar, mas não posso deixar de falar também, que é o lado dos dirigentes. O dirigente, o sacerdote, sacerdotisa, a dirigente, mãe de santo, pai de santo, zelador, zeladora, não importa como é chamado, como ele prefere ser chamado. Mas aquela pessoa que está ali, vamos considerar um dirigente, tá? Vou tratá-lo como um dirigente. Esse dirigente está lá para educar os seus filhos de santo ou seus médiuns, dar a eles mais incentivo, dar motivação, não deixar com que esses médiuns se percam. Ele é como um pai, como uma mãe, a nossa família carnal. Está lá para dar educação mediúnica, dar sentido para a vida desse médium, dar caminhos, explicar, orientar, clarear as ideias, tirar as dúvidas. Pai de santo, mãe de santo não está num terreiro de Umbanda para pôr guias e tomar uma posição de alto nível num terreiro e ser visto por todos como o mestre dos mestres. Não. Se ele é um mestre, ele precisa ter aprendizes. E são os seus filhos, são os médiuns que estão lá. Precisam aprender. Dirigente, sacerdote, precisa ensinar os seus filhos tudo relacionado à religião de Umbanda. Principalmente não só aquilo que está sendo praticado naquela casa, mas também de uma forma mais aberta, universal. Você não sabe o dia de amanhã. Esse médium ele tem toda a liberdade de escolher qual caminho ele deve seguir. Nenhum dirigente pode obrigar um filho de santo a se manter dentro da casa. Muitas vezes, quando o filho já não está conseguindo ter as informações que ele quer, ter aquela certeza de que ele está no lugar certo, ele vai embora. O dirigente precisa dar essa liberdade, mas ao mesmo tempo precisa dar a este médium todas as informações que ele precisa, porque ele vai encontrar lá fora muitas coisas. Então, um pai de santo, um dirigente e o sacerdote, eu gosto de falar dirigente, é uma pessoa comum, como um médium. Então, ambos caminhando juntos, tanto um dirigente quanto o médium em desenvolvimento, ou o médium que já está atendendo, todos caminhando juntos, fortalece a casa, fortalece a união, cada um respeitando a hierarquia da casa, mas sabendo que todos são falhos, todas as pessoas podem falhar. E é preciso ter humildade no momento desse para poder assumir que é necessário fazer mudanças, tanto para o médium em desenvolvimento quanto para o dirigente. É necessário mudar alguma coisa, dar a esses médiuns pelo menos a certeza de que eles estão indo por um caminho de paz, de amor, de humildade e de caridade. Que ao se afastar, ele jamais vai obrigar a ficar na casa, ele vai dar a esse médium asas para que ele possa voar e se um dia tiver que retornar, ele retorne, mas com outra cabeça, com outra espiritualidade, né? Então, tudo na Umbanda, nós percebemos que muitos dirigentes têm medo de perder médiuns e por isso fazem aquela doutrina do medo, né? E tem outros dirigentes que assumem uma tal posição, uma tal postura que não explica, não orienta e ainda proíbe os seus filhos de estudar em outras fontes. É claro, se você proíbe, é aí que ele vai mesmo buscar essas informações.
né? Mas tem muitos sacerdotes, muitos dirigentes, muitos responsáveis por casas e terreiros de Umbanda que oferecem tudo que é necessário para os seus filhos de santo. Isso é importante. Trazer o médium para casa não para preencher uma corrente, mas para completar uma família espiritual que ali está se criando. Todos são irmãos, não tem ali um ser maior do que o outro. Um pai, uma mãe carnal também cometem erros, mas tem a sua função de pai e de mãe, de educar, dar ao seu filho toda a educação para que esse filho cresça e ganhe, conquiste a vida e não erre lá na frente. Mesmo dando tudo isso, esses filhos vão crescer e vão errar, porque faz parte da vida. Então nós não podemos exigir que os filhos da casa não errem e também não podemos exigir que o dirigente da casa também não erre. Todos são falhos. Quando se une, quando a casa tem essa família, todos mais juntos, né, digamos dessa forma, se torna uma casa forte, se torna uma casa próspera. E isso é importante. O vídeo de hoje foi para isso, para dar a você pelo menos um ponto de vista para que você possa perceber que nem sempre o querer estar na corrente está relacionado à incorporação, à mediunidade, a dar passe, a dar consulta, a descarrego. Nem sempre o foco principal para quem está iniciando na Umbanda é desenvolver internamente o seu íntimo. Comece por aí, eu tenho certeza que desta forma, quando você se torna um instrumento bem afinado, quando você se torna um aparelho bem equilibrado, quando você se torna uma pessoa com informação, com conhecimento, praticamente o seu desenvolvimento ele progride melhor, a sua afinidade com os guias se torna melhor, a sua comunicação com eles e a fala, a psicofonia, né, se torna melhor. Seu comprometimento com a casa, com a vida das pessoas e com a sua própria vida também se torna melhor. E a sua fé diante a espiritualidade, diante a religião de Umbanda, diante a Deus, diante a todos os orixás, a sua fé também eleva. E sua vida nada mais, nada menos, se torna uma vida mais tranquila. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É claro que eu deixei de falar muitas coisas, porque senão o vídeo fica muito longo. E com o tempo a gente vai soltando cada vez mais vídeos voltados nesse mesmo foco, nesse mesmo tema, porque eu vou insistir nisso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então já deixa um like aí, já deixa o seu comentário, compartilhe, faça esse vídeo chegar a outras pessoas e assim, consequentemente, essas pessoas vão receber essas informações e quem sabe pode ser que ajude elas a encontrar um caminho dentro da religião de Umbanda. O recado que eu deixo aqui é não desista, não desanime. Não encontrei uma casa? Não importa. Continue insistindo, não desista. Existem muitas casas boas, pode às vezes estar um pouco longe de você, mas você vai chegar até lá, a mão de Deus vai te guiar, eu tenho certeza disso, eu tenho fé de que a religião de Umbanda é tão grande, tão imensa, só basta que a gente, só necessita que a gente precisa despertar mais o nosso íntimo, a nossa religiosidade, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor pelo próximo, como o amor que nós temos pelo nosso Pai maior. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Encerro esse vídeo aqui agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no nosso canal e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até a próxima.